Mas é hoje que eu vou ensinar a fazer resina epóxi de colher. É isso aí. Essa mesma resina líquida que você tem na sua casa, nós vamos deixar ela assim, ó, em pasta. Calma, aquilo ali era a água que eu coloquei no potinho. Chega de pagar caro em resina em pasta, sendo que você mesmo pode fazer a sua em casa. E para essa transformação, nós vamos usar a sílica pirogênica, popularmente conhecida como aerosil. Além disso, vamos usar também a resina 2001 como base para demonstrar o processo. Esse é um método muito simples, muito usado para quem quer criar texturas, aumentar o controle de aplicação ou realizar trabalhos específicos com resinas. E o aerosil é um espessante extremamente eficiente, composto por partículas finíssimas de dióxido de silício, produzido em alta temperatura. O aerosil é um dos produtos com menor peso molecular do mundo, e isso permite que uma pequena quantidade já seja o suficiente para alterar drasticamente as propriedades da resina. E quando ele é incorporado à resina ou a outros líquidos, suas minúsculas partículas criam uma rede tridimensional que impede o fluxo livre da resina ou de outros líquidos, transformando em uma pasta densa, que é a capacidade de um material aumentar a sua viscosidade quando em repouso, e se torna mais fluido com o movimento. E o seu peso molecular é tão leve que vocês viram que eu precisei tirar do saco e colocar num pote, porque não ia dar certo tirar do saquinho e colocar direto na resina. Basta a sua respiração próximo ao aerosil para que ele voe para tudo que é lugar. Iniciamos aqui a mistura dos dois componentes. Comecei com a resina 2001 em estado líquido e vou adicionando o aerosil aos poucos e fazendo a homogeneização. Aqui não vamos trabalhar com a proporção exata de aerosil, porque você vai utilizar como se fosse uma farinha. Você vai colocando a farinha até engrossar, até chegar na viscosidade que você determina que ficou legal. Recomendo que você pese o composto final para determinar o quanto você adicionou de aerosil. Dessa forma você pode repetir o processo outras vezes, mantendo sempre a mesma viscosidade. E você pode observar que à medida que adiciono aerosil e mexo, a resina começa a engrossar gradualmente. Esse aumento da viscosidade acontece porque o aerosil forma essa rede tridimensional que mencionei antes, dando o corpo à resina e estabilizando sua textura. O recomendado é que você deixe essa massa descansar por 24 horas. Dessa forma, bolhas irão sair e partículas que não foram misturadas, incorporadas à resina, possam então se misturar e você ter assim a real viscosidade do produto. Ok, e podemos pigmentar? Claro que sim, podemos utilizar diversos tipos de pigmento em pó ou base resina epóxi. Nunca utilize pigmentos base água ou solvente. E antes que você me pergunte, porque eu sei que você vai me perguntar, todos esses materiais aqui, sim, são da Redilize. E você encontra tudo lá no site dos caras. Acesse lá, redilize.com.br. E após adicionar o seu pigmento, homogeneize bem. Aqui eu cometi um erro fatal, erro de principiante. Eu adicionei o pigmento após ter já homogeneizado o aerosil com a resina. E por conta disso estou tendo bastante trabalho em homogeneizar essa cor. O ideal seria eu ter colocado o pigmento na resina e depois vir incorporando o aerosil. Essa receitinha é básica e simples. Lembrando que você pode incorporar outros materiais nessa base, como por exemplo, cargas minerais, como dolomita, calcita, quartzo, para aumentar a dureza do seu material. Pode ser adicionado também dióxido de titânio para você trabalhar de formas diferentes com as cores, mas aí é uma outra receita que a gente pode abordar depois. E não podemos esquecer aqui do endurecedor, que ele também tem que receber uma boa e generosa quantidade do aerosil, para que ele possa também ser viscoso. Imagina você fazer uma resina altamente viscosa, de alta tixotropia, e você coloca então um endurecedor menos viscoso. O seu trabalho vai ficar molinho. Então, ambos precisam estar praticamente na mesma viscosidade. E não, o endurecedor é o único que a gente não pigmenta. E olha só, fiz outra cor aqui porque eu precisava de uma resina em pasta preta. E o que precisamos fazer agora é juntar os dois componentes. Vamos colocar aqui 30 gramas do componente A, que é a resina, e mais 15 gramas do componente B. Lembre-se, apesar da gente ter colocado aqui o aerosil, não muda em nada as proporções da resina que você escolher para fazer essa mistura. E o aerosil é uma carga inerte, ele não vai reagir com os componentes. Sua função e única função é espessar, aumentar a tixotropia. E ele está sempre no nosso dia a dia, em espessantes de colas, graxas, tintas e por aí vai. E olha só como é que ficou o resultado final. Ficou pronta a nossa massa epóxi. Agora podemos aplicar em madeiras e olha, na vertical, sem escorrer. Também podemos aplicar na construção civil, tirando trincas de pisos e lajes.
Olha que bacana. E é muito utilizado também em reparos subaquáticos, a modo que sua viscosidade não permite que se dilua em água e ajude a salvar os peixinhos e as tartarugas. Usado em reparos de caixas d'água e muito mais. Podíamos ficar aqui o dia inteiro falando de seus benefícios. E aí, gostou? Curtiu? Tá seguindo aqui o canal da Redilize? Bora clicar no like aqui e deixa aí o seu comentário.